Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você com a sua família imensamente. Feliz domingo. Feliz início de semana, domingo, dia do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Sim, pegue a sua família e venha cultuar. Vamos cultuar o Senhor. Em nome de Jesus, se as primícias são santas, a massa também o é. Dê prioridade às coisas espirituais. Valorize as coisas espirituais. Coloca Deus aí na sua família. Mas não é só de boca, né? Porque a fé sem obras é morta. Não adianta eu falar, não, eu tenho Deus do meu coração, eu amo a Deus. Mas cadê a prova disso? Ação, né? Se eu não dou prioridade a Ele. Onde eu uso o meu tempo, o meu dinheiro, revela, mas assim, fica estampado as minhas prioridades. Então, o que eu dou prioridade é aquilo que eu dedico a maior parte do meu tempo, onde eu coloco o meu dinheiro. E se Deus não for a prioridade da nossa vida, nós vamos acabar colocando coisas que não vão ser benéficas. E sabe, eu vejo o mover do Senhor, a palavra, Ele envia, e são oportunidades para a nossa vida. Eu tenho falei outro dia ainda no culto, que nós não fazemos a onda. Nós apenas surfamos na onda. Então, o Senhor envia, Ele abre portais, Ele nos dá oportunidades. E nós precisamos agarrar. Israel perdeu. Lembra o grupo original? O portal estava aberto. Entra, toma posse da terra. Mas eles se distraíram. Eles foram covardes, orgulhosos. Aquela mentalidade escrava. Roubou. Você vê nas Escrituras o Senhor falando, esse povo tem sido rebelde. Esse povo tem dura cerviz. Quer dizer, é um povo arrogante. Porque se você é pequeno por dentro, você vai ser pequeno aqui fora. E esses sentimentos, eles são a prova de que nós somos muito pequenininhos aqui dentro. Quando eu alimento, igual Saul alimentou inveja, orgulho, e você vai ver as atitudes dele foram terríveis por causa de insegurança. Ele foi atraindo para a vida dele tudo que ele temia. Foi perdendo espaço. As oportunidades colocadas por Deus, ele simplesmente não via, não aproveitava, porque ele não cria.
não tinha intimidade com o Senhor. Ele não dependia de Deus, não confiava no Senhor. Ao invés dele depender de Deus, como Davi, que amou a Deus acima de tudo, ele amou o trono. Ele tentou segurar o trono. E por fim, ele mesmo é que foi jogando fora e estragando com tudo. Porque estava cheio de sentimentos miseráveis. Cheio. E você vê que, você lê e vê que ele provocou um afastamento tão grande que o Espírito Santo saiu dele. E uma possessão entrou. E ele foi enlouquecendo. Porque ele não deu prioridade a Deus. E à medida que ele foi priorizando outras coisas, aquilo não pôde segurá-lo, defendê-lo. É o que eu vejo. As pessoas priorizando, às vezes, a bênção que elas receberam, e por fim aquilo volta contra elas. Né? Outro dia eu recebi um testemunho de uma mulher que ela disse que ela ouviu, ela recebeu uma direção num final de jejum sobre um relacionamento que ela estava, para ela se afastar daquilo. E ela disse que ela foi teimosa, ela foi orgulhosa, e ela não aceitou, e seguiu. E acabou se envolvendo mesmo, e foi. E por fim, ela disse que quando ela deixou o Senhor e passou por cima da palavra, e foi viver aquilo que ela tinha ouvido, isso não é para você. Ela disse, bispa, é a verdade. Aquilo virou contra mim. Aquilo que parecia um sonho, à medida que eu fui convivendo com aquele homem, agressivo, desequilibrado, me traiu. E ela disse que num dia de desespero, chorando muito, sendo afrontada ainda pela amante, ela já não ouvia o programa há muito tempo, ela voltou a ouvir. E ela falou que aquele programa que ela pegou, falou com ela. Exatamente isso. Aquilo que você coloca no lugar de Deus vai virar contra você. E isso eu não recebo só histórias assim, que a pessoa se envolveu num relacionamento errado, mas pais que colocaram o filho como um Deus, e agora se afastam de Deus. Quantos que se afastaram? E aí começam a ter problemas. A gente, lamentavelmente, infelizmente, né, acaba recebendo pedidos de oração, ou as pessoas vêm direto para a igreja pedir socorro. E elas admitem, depois que já estão, né, gemendo. Nós paramos de priorizar o Senhor, nós não priorizamos. Nós deixamos. E aquilo vai voltando contra a pessoa. Não tem que ser assim. Tudo que o Saul fez voltou contra ele. Tudo que ele temia, ele atraiu. Ele não deu prioridade a Deus, ele não amou a Deus, ele não dependeu de Deus, e foi Deus que o honrou. Mas ele trocou o abençoador pela bênção, não se humilhou. Israel estava lá, com o portal aberto,
não quis entrar, né? A onda estava lá, era só surfar. Não quis entrar. Depois, quando eles quiseram entrar, o senhor disse, agora fechou. Agora não vai funcionar. A palavra temporada é uma palavra muito importante. Porque há frutos que nós só vamos colher naquela temporada. E nós precisamos perceber o mover de Deus. O que o Espírito Santo está falando. E não esperar a coisa assim desandar, aquele portal fechar, aquela temporada terminar, para tomar uma decisão. Nós vamos tomar a decisão agora. E assim, Deus está falando, hora de um jeito, hora de outro. Ainda que você esteja ignorando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Deus está falando. Ó, tem um portal aberto. Se humilha, acata, passa, volta. Vamos tomar as decisões certas. Não continue nessa direção, isso não vai funcionar. Humildade ouvir a Deus. É acatar a palavra de Deus. É passar por cima de si mesmo para honrar a Deus. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo, quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Olha o que o Senhor falou. Você está tão cego, dominado por esses sentimentos, e toda pessoa dominada por emoções e assim guiada por seus sentimentos, acabam sendo derrotados. O justo viverá pela fé. E ele disse, não, eu estou num lugar tão alto, eu estou seguro, né? Como um homem testemunhou. Inclusive usando essa palavra. Que ele costumava dizer, não, eu conquistei um patrimônio, não, está tudo bem. E dinheiro, e carrão, e não sei o quê. Não, está tudo sólido, minha empresa é sólida. E aí, ele disse, veio a pandemia, eu não estava fundamentado, e assim, tudo desabou. Mas ele falou, essas vitórias eu conquistei em projeto de conquista. Só que depois, eu não entendi o sentido da prosperidade, do crescimento. E eu fui. Ele disse, quando eu estava estruturado, comecei a me envolver com muitas coisas, igual Salomão. E o primeiro passo errado, ele falou, eu comecei a querer, pequeno, né, o escravo que virou rei, ele mesmo disse. Eu comecei a querer comprar as pessoas, né, a esbanjar, a me distrair. Já não tinha vontade de estar com Deus. E acabei me envolvendo num relacionamento extraconjugal, ou seja, desabou, família, empresa, e foi tudo, ele disse, minha mulher descobriu. Quando a empresa começou a cair, pandemia, desespero, ela descobriu esse caso. Eu já sabia lá dentro.
Porque ele disse, um dia, bispo, você pregou, leu Provérbios, que um homem que se distrai, que comete adultério, vai para um fundo de poço. A miséria vai ser o lugar dele. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Mas eu ignorei. Se eu tivesse, ele falou, se eu tivesse naquele dia me posicionado, cortado aquilo, falado, confessado para minha esposa, buscado ajuda, corrido para a igreja, Deus teria, eu tenho certeza, que eu não estaria na situação que eu estou. Ele disse, eu estou lutando para reatar com a minha esposa, mas ela está muito ferida, eu perdi demais, e assim, minha vida desabou. Só que, ele disse, é o que você fala, enquanto tantas pessoas estavam buscando a Deus, eu estava lá, mostrando que eu não tinha estrutura para segurar o peso da bênção, porque a bênção pesa. Crescer vai exigir, dói. E ele falou, eu comecei construindo, fundamentado na palavra, com bom alicerce, mas depois eu parei. E aí, então, eu passei a depender da força do braço, e do dinheiro, e fui me cercando de bajuladores, e as brigas começaram a acontecer em casa. Ele disse, não tem, bispa, é exatamente isso. Você afasta de Deus, tudo se perde, não tem mais propósito, não tem mais sentido. E ele falou, dentro de mim, eu passei por cima. Eu acreditava mesmo numa mentira, que eu ia terminar ainda bem, que não tinha como aquilo desabar. Desabou. Está aqui, a arrogância do seu coração, porque você é ser arrogante mesmo, né? O salmista disse, se o Senhor tirar a respiração, quer dizer, se eu estou respirando aqui, se o meu coração está batendo é porque Deus está permitindo. Então assim, se Deus não for a prioridade da nossa vida, se o temor a Deus não fizer parte da nossa vida, você pode ter certeza, o diabo só mata, rouba e destrói. E eu tenho visto ele conseguir destruir com famílias, pessoas que, assim, estavam avançando, que já tinham ouvido do Senhor. Palavras poderosas, ó, eu tenho isso aqui com você. E elas trocaram por bobagens. Foram arrogantes. Ele disse, eu comecei a ser arrogante com a minha esposa, com as pessoas, achar que eu era alguma coisa. E agora, eu estou vivendo aquilo que você fala. Uma coisa é você sair lá de baixo e subir. Outra coisa é você estar lá em cima e descer. A arrogância do teu coração te enganou. Coloca Deus na sua vida, no centro da sua vida, da sua família. Prioriza o Senhor. Se volta para Ele. Fica atento ao que Ele está falando. Qual a temporada? O que Ele está falando? O portal. Ele está falando. Olhos arrogantes, coração orgulhoso. Olhos arrogantes, olhar altivo. É fruto do quê? Coração orgulhoso e atos perversos. Então, um olhar arrogante provém de um coração orgulhoso e atos perversos. Porque se o coração é orgulhoso, o olhar vai ser arrogante e as atitudes serão perversas, erradas, malignas, demoníacas.
ímpias. Tudo isso é pecado. Olha aqui. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, isso para mim é assustador. Olha, tem muitas escrituras que me impactam, mas essa... Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia, meu Deus, que nível de cegueira. Como que uma pessoa não percebe um homem que era tomado pelo Espírito Santo e fazia coisas assim incríveis? Pois ele foi brincando com o pecado, flertando, naquela arrogância, aquele coração arrogante. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Ele não sabia ainda. Meu Deus! Ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Quando que ele ficou sabendo? Quando ele já estava sendo preso, com os olhos furados, furaram, prenderam ele, e a primeira coisa que eles fizeram foi furar os olhos dele. E aí, estava lá, cego e puxando um moinho, como um animal. E o que colocou Sansão nessa condição? O orgulho, a arrogância. Aquele sentimento de impunidade. Vai fazendo, e vai fazendo. Né? Mas tudo bem. Vai terminar tudo bem. Ele não percebeu que o Senhor não estava mais com ele. E quando o Senhor se retirou dele, não estava mais com ele, ele se tornou um homem mais que comum. Porque toda a diferença era Deus. A presença de Deus, o Espírito Santo na vida dele. Então, nós precisamos ficar atentos. A diferença é Deus. Deus! Quando o Espírito Santo se retirou de Saul, olha lá, foi preso pelo inimigo, seus olhos foram furados e colocados lá para puxar o moinho. A diferença é Deus. Mas Deus não era mais a prioridade dele. E ele não percebeu que o Senhor o tinha deixado. E quando que ele percebeu? Quando já era tarde demais. Por favor. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi, este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E aí entregou a mensagem para ele. Davi também. Aqui ele já não era aquele mesmo Davi. E aí Natã foi confrontá-lo, amando de Deus, e chegou contando uma história. Olha, um homem rico, com muitas ovelhas, muitos cordeirinhos, foi lá na casa chegou uns parentes, uns amigos, um viajante, ele foi lá na casa do pobre, que só tinha uma cordeirinha, pegou e matou para alimentar. Davi se enfureceu. Você vê? Ó lá dentro. Ele viu a injustiça, mas ele não estava vendo a dele, ele estava cego. E ele falou, esse homem vai pagar, ele merece ser morto. E ele vai ter que pagar 4 vezes mais. Ele liberou a palavra, perdeu 4 filhos. E Natã olha para ele e diz assim, esse homem é você. Você é esse sujeito injusto. Você. E ali Davi desabou. Reconheceu, ele viu, as vendas caíram. Você vê? O pecado cega, o salário do pecado é a morte.
O pecado endurece o coração, deixa as pessoas arrogantes. E elas ficam cegas. E elas vão passando por cima de tudo que elas não podem passar. Ele estava cego. Ele viu a injustiça do outro, mas não estava vendo a injustiça dele. Em nome de Jesus, o que é que Deus está falando com você? Esse é um portal aberto. Se humilha. Se volta para Deus, dê prioridade a Ele. Reveja seus valores. O que é que Deus está falando com você? Se o Senhor está falando, é prova de amor, porque Ele corrige quem Ele ama. Se Ele está insistindo com você, Ele está lutando para chamar a sua atenção, é porque Ele quer que você aproveite. Esse é o momento. A hora é agora. Se humilha. E Deus vai te exaltar. Se volta para Ele, reconheça, se humilha. Vamos acertar as coisas. Volte às primeiras obras. Volte. Veja onde você caiu e volta às primeiras obras. A arrogância do seu coração te enganou. Foi o que o Senhor falou. Você achou que ninguém ia te derrubar, mas eu derrubo você, porque eu não posso mais ser com você. Foi o que o Senhor falou. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E humildade é se submeter a Deus, ouvir a Deus e se curvar diante dEle. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que você deseja que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida tão amada. O Senhor a ama e não quer que ela pereça. Passa do teu sangue sobre ela. Senhor, tira as vendas, tira o argueiro, tira a cegueira, tira o véu, passa colírio nos olhos, tira o agravo dos ouvidos. Toca profundamente, que ela veja, que ela seja despertada, que ela acorde, que ela se curve, que ela se humilhe. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele vos exalte. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo, tomo posse de mudanças, de milagres, de respostas. Eu abençoo lares e famílias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam agarrando esse portal e passando por ele. Ó Deus, que as vendas tenham caído e que a visão esteja plena. Visão é tudo. Que ela esteja vendo, entendendo, discernindo o tempo da oportunidade e se voltando para o Senhor. Porque a hora é agora, é hoje, agora. Eu abençoo o teu povo. Eu agradeço demais por tudo. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9 com muita alegria, com a reunião das primícias para a família abençoada do Senhor. Porque sim, nós fazemos parte da família de Deus em todos os nossos templos. Levante-se, venha, traga a sua família. Vamos cultuar o Senhor. Dê prioridade a Deus. Busque em primeiro lugar o Senhor. E você vai ver a diferença. Fundamente a sua vida, a sua casa na palavra. E nada vai poder derrubar. Você só vai crescer e progredir. Conta com a gente. Podemos ajudar e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.